Olha, um outro trabalho que a gente tem que fazer muito jus, porque foi um trabalho heróico. Vocês conhecem o Ivan Mizanzuki? O nome não me é estranho, hein? Então, Ivan, ele criou um podcast que é o Projeto Humanos, e ele é daquela região ali de Guaratuba, e ele conta, né, que ele cresceu ouvindo aquela história de bruxas de Guaratuba, as bruxas de Guaratuba, e ele sempre achou aquela história meio sem pé nem cabeça. E ele, como professor de história, o que ele fez? Ele foi verificar a história. Olha aqui, ele foi fazer o que ninguém fez. E ele vai nos arquivos, baixa todos os processos, vai, né, entrevistar todo mundo. E em 1993, 7 pessoas foram acusadas de matar o menino Evandro Caetano. Para quê? Para arrancar as vísceras do menino, para fazer magia negra, para que o prefeito de Guaratuba ficasse mais rico e ganhasse mais proeminência ali. Enfim, e aquela história é toda mentirosa. Só que, aí vocês vão entender uma coisa. Olha só, né? Uma história macabra, né? Opa! Matar criança, arrancar, fazer magia negra, para o prefeito enriquecer. E sendo que 2 das pessoas que foram acusadas, uma delas era a mulher do prefeito e outra era a filha. A gente não está falando de pobres coitados, a gente estava falando de pessoas importantes, de personalidades ali da região de Guaratuba. E isso vende, né? Que Nossa. É uma baita história que vende. Porque o que acontecia? Naquela época, naquela região, muitas crianças desapareciam. Isso é uma realidade. Existe toda uma teoria de que crianças eram levadas, eram traficadas para fora. Tráfico de humanos. Exatamente, porque assim, eram meninos e meninas, sabe, de pele clara, olho claro, cabelinho ou moreno ou loirinho, e eles eram vendidos para famílias da Europa, famílias ali em Israel. Só que essas famílias não sabiam que estavam, inclusive, recebendo crianças dessa forma ilegal. Eles acreditavam que os pais não queriam mais essas crianças. Tem um projeto bem interessante que hoje está reunindo essas... Pega filhos adotivos e encontra os pais aqui no Brasil. Esses que já são adultos com as suas famílias originais. Então, crianças desapareciam. E tinha uma pressão muito grande para resolver esses crimes. Só que esse menino, o Evandro, era filho de uma professora e de um homem que trabalhava na prefeitura. O prefeito, casado com a Celina Bage, esta mulher tinha um desafeto que se chama Diógenes Caetano. Esse homem tinha uma loucura que ele enfiou na cabeça dele, que o pai separou da mãe por conta da Celina. O foco dele era Celina. Eu entrevistei esse homem. Você começa a fazer perguntas para ele, ele volta do começo. Você começa a fazer... Ele anda num looping, ele só anda naquele looping. E o que o Ivan vai fazer? Ele vai atrás dessa história e ele vai achar um monte de inconsistências. A primeira, que é bizarra, lembra que eu contei aqui para vocês que quem investiga é a Polícia Civil? Sim. A Polícia Civil, que no caso na época era o Grupo Tigre, que era um grupo especial, estava investigando o desaparecimento desses meninos. Em 92, o Leandro Bossi já tinha desaparecido, que era filho de uma camareira e de um pescador. Aí depois veio o Evandro. E é encontrado um corpo de uma criança e a família reconhece por uma marquinha junto com esse Diógenes, uma história muito suspeita. Muito bem. Esse Diógenes estava constantemente ali em volta da Polícia Civil dizendo: eu sei quem matou, eu sei o que fizeram com o menino. E a polícia não dava bola para ele porque ele realmente não tinha informação nenhuma, tinha informação zero. O que esse homem faz? Ele cria um dossiê chamado Dossiê Magia Negra. É uma das coisas mais bizarras que eu já li na minha vida. Mas é bizarro com B, com todas as letras maiúsculas. Bizarro, é ridículo, é horrível. Ele vai até o Ministério Público, entrega no Ministério Público. O que o Ministério Público pega aquela bizarrice? Olha, isso aqui tem algum fundamento. O secretário de Segurança da época vai tirar a Polícia Civil e coloca a Polícia Militar para investigar. Quem? O P2 da Polícia Militar.
Caramba. Quem está à frente dessa operação é um cara chamado Capitão Neves. Nesse dossiê tinha um nome de 9 pessoas. Mas esse louco, desse Capitão Neves, tinha uma loucura com o nome dele, que era Seven, ao contrário. Então ele tira 2 pessoas e escolhe 7. Lógico que a filha e a mulher do prefeito. Ele vai torturar essas 7 pessoas. Mas quando eu digo torturar, é torturar mesmo. Afogamento, estupro, pau de arara, tudo que vocês podem imaginar de horrível, esses homens vão fazer, esses P2. Você não vai assinar uma confissão? Não precisava nem falar que vai torturar. Dá o papel que a gente está assinando. O que é? A gente matei Jesus Cristo, tá? Que fui eu. Não é? E isso é entregue para o Ministério Público. E eles, como, né? Todo bom criminoso, porque isso não é policial, isso para mim é um criminoso. Ele vai fazer, e para mim são psicopatas também, eles vão gravar toda a tortura. A tortura? Eles gravam a tortura e eles gravam a confissão. O que é feito? Eles editam um pedaço, tiram a tortura e entregam só a confissão. Os 7 confessaram o crime. Então, tá aqui os 7 culpados. Sem ter materialidade, sem ter investigação, sem ter de autoria, nada. Absolutamente nada. Aí colocam um pai de santo que tinha acabado de chegar na cidade, porque aí o Diógenes já não gostava, porque o cara era macumbeiro. Como que vai chegar na minha cidade aqui, né? Um racismo religioso pesado. Essas 7 pessoas são levadas ao tribunal do júri. E são condenadas. Um deles morreu na penitenciária. E aí que eu digo, entra a imprensa, que faz um péssimo trabalho, se vocês procurarem Bruxas de Guaratuba, era assim, né? Era horário nobre, todo mundo só via aquilo, todo mundo apavorado. Estão roubando crianças para fazer magia negra. E aquele absurdo todo. Mas cadê as provas? Cadê a materialidade? Não, eles confessaram sobre tortura. Mas o que acontece? Essa história da tortura eles deixavam de lado. Não, isso é mentira, ninguém torturou eles. Vão repórteres de grandes veículos nossos entrevistar esses, vamos dizer, né? Esses criminosos que matam crianças. E eu conversei com o Oswaldo Marceneiro e ele fala, Carla, minha maior tristeza, porque uma dessas repórteres, quando chegou uma mulher, hein? Eu contei tudo que a gente estava passando. Eu contei, nós estamos sendo torturados para confessar esse crime. Sabe o que ela fala para ele? Não é essa história que eu vim cobrir. Eu vim cobrir uma história de pessoas que comem crianças, matam crianças para comer o coração. Eles eram levados para dentro da carceragem, apanhavam para voltar e contar a história que ela queria. Não. Ele fala, ela poderia ter sido a minha testemunha de defesa. E isso é trabalho de jornalista? Isso é um lixo, né? Isso é um lixo. Este historiador consegue reunir tudo isso. Tudo. Ele vai entrevistar todo mundo. E no final, gente, isso é emocionante. Uma pessoa vai chegar para ele, quando ele já está no finalzinho do podcast dele, com uma caixa. O que tinha dentro dessa caixa? As fitas que comprovavam a tortura. Caramba. Foi trabalho de um historiador. Com essas fitas, eles conseguem a revisão criminal, todos eles foram inocentados, eles nunca cometeram esse crime. Só que a vida dessas pessoas acabou. Acabou. Assim, o prefeito morreu, o Aldo Abage, elas não puderam ir no enterro do pai. É muito triste, sabe? Isso aí é um desserviço. Você entrevistou elas também, a mulher? Entrevistei todas. Elas são maravilhosas. São assim, a Beatriz e a Celina, são 2 mulheres de de uma resiliência. Eu tenho tanto respeito por elas, mas... E ela te contou detalhes, assim, de tortura? De tudo. Você quer saber o que é pior? O advogado, doutor Antônio, ele me fala o seguinte, Carla, você quer ficar um pouquinho mais horrorizada? Porque esse caso batia pra gente, mas voltava. Porque eu nunca entendi, a gente nunca quis pegar esse caso. Eu sempre falei, eu nunca acreditei em muita coisa de pacto satânico. Eu falei, pra mim, isso é história policial mal investigada. Aí não sabe o que é. Sensacionalismo mesmo. E o povo gosta, né? Pacto satânico, não sei o quê. Aí, o que acontece? Ele chega pra mim e fala assim, eu estava no tribunal do júri,
E eu pergunto, porque o que a promotoria e a acusação dizia? Que o menino tinha sido executado dentro da serraria do Alto Abaixo. Então você imagina você cortar uma criança, né? Numa serraria que tem pó, ia ter vestígio de todo tipo lá, né? certeza. Sangue, cabelo, tudo. Ele pergunta para a acusação, aonde estão os vestígios que nunca foram achados do menino Evandro? Sabe o que o promotor fala? Exu levou. A promotoria. Eu quase Isso, caí. velho. Eu falei, no tribunal do júri, ele falou E assim, tinha que tá aqui. anular um processo. Isso Aí, tá aqui. E tem a gravação do júri. Eu falei, eu não tô acreditando. É de um racismo. Eu falei, Exu, o orixá? É de um desrespeito, entende? Com as pessoas que são da religião de matriz africana. Isso é muito ruim. E a defesa não fez nada diante disso? Todo mundo fica em estado de choque, porque quando um promotor acha que ele pode falar esse absurdo e tá tudo certo, o Exu levou. Como, gente? Você precisa ter lá, cadê os vestígios? Uma criança foi toda... Entende? Porque assim... era, sabe aquela coisa, vamos calar a boca da sociedade, aquilo você começa a aparecer muito, quem não quer estar, né, no horário nobre, num grande veículo de comunicação, a gente está falando de 1993, gente, mesmo ano de escola base, entende? São muitos erros, e aí é o que eu te digo, todas as pessoas podem investigar, um jornalista pode investigar, um historiador pode investigar, olha quem vai desvendar um dos maiores erros. Um professor de história. Agora eu te digo, veja só, a polícia não só não desvendou o que aconteceu com o menino Evandro, se ele está morto, se ele foi levado para fora, como cometeu um outro crime. E aí, é isso mesmo? E você veja, de novo, a gente está falando da mulher e do filho do prefeito. Não é um qualquer. Você imagina a quantidade de erros que existem. Isso é recorrente no Por Brasil. isso que a imprensa jornalística independente, ela é muito importante, inclusive para ficar verificando histórias que são, sabe, absurdas. Você olha e fala assim,